Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 30 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o delegado Marcelo Itagiba, candidato ao Senado pelo partido Avante. Delegado Marcelo Itagiba, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Estou muito honrado em receber o senhor aqui no nosso Fala Baixada. O senhor sabe, a nossa CNT está em 85 dos 92 municípios do nosso estado. É uma rede estadual de televisão e eu tenho um orgulho muito grande em recebê-lo aqui, já que o senhor é mais um candidato que a gente entrevista nessa série de conversas com os candidatos ao Senado. Eu estou muito orgulhoso, muito honrado em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu de voltar à CNT, que é uma casa que sempre me recebeu muito bem, né, para que a gente possa colocar a nossa candidatura ao Senado, né, com o número 700, né, para a população do nosso estado. Doutor Itagiba, muita gente fala sobre segurança pública. O senhor, vou começar o nosso programa falando exatamente de uma das suas especialidades. O senhor foi secretário de Estado de Segurança num momento muito difícil do nosso estado. Mas de lá para cá, pouca coisa foi feita em relação à segurança pública. Na sua opinião, a sensação de segurança, que é diferente da segurança pública, Perfeito. Uma coisa é a sensação de segurança, tem melhorado ou tem piorado no nosso estado? Bom, importante que a gente diga de onde a gente veio para dizer como a gente chegou lá, né? Sim. Eu sou delegado de Polícia Federal de carreira por concurso público, né? Exerci várias funções, principalmente no combate aos entorpecentes, tanto no Rio quanto em São Paulo. Depois eu fui diretor nacional de inteligência de toda a Polícia Federal em Brasília. Depois eu fui superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Rio de Janeiro e depois secretário de Estado de Segurança Pública. Então a minha vida, o meu preparo e a minha carreira foi feita dentro da segurança pública. Me especializei no Canadá, fiz o curso superior de polícia na Polícia Montada do Canadá e sempre acho que nós temos solução para o problema. Muitas vezes você tem entraves políticos para que o problema seja solucionado. E como você colocou muito bem, uma coisa é a sensação de insegurança, a outra coisa é a segurança pública em si. Eu acho que nós temos um problema que é acoplado a uma questão social muito mais grave, aonde você não tem um Estado com uma boa estrutura de educação, aonde vários dos setores econômicos que dão emprego saíram do nosso Estado, né? Então você tem um caldeirão cultural que permite que a criminalidade permeie nas zonas e nas áreas mais carentes da nossa cidade. E aí você tem comunidades dominadas ora pelo tráfico, ora pela milícia, que exploram as pessoas de bem que moram nessas comunidades mais carentes. Existe solução para isso? Sim, mas segurança pública é uma atuação permanente. Um pouco de enxugar gelo, porque a água continua, né, a correr e você tem que atuar para impedir que essa água aumente. Mas eu tenho soluções que eu acho que são fundamentais para a nossa população se sentir acolhida, se sentir segura, se sentir protegida. Então, criaram, num determinado momento, as chamadas unidades de polícia pacificadora, que eu chamei de unidade de propaganda política, né? Sem nenhuma condição, aumentaram, né, as suas unidades por várias comunidades, sem uma infraestrutura por trás. Então, eu defendo que segurança pública não se faz apenas, exclusivamente e unicamente com polícia. Então, se você quer levar cidadania para as pessoas, você tem que levar a polícia militar, você tem que levar a polícia civil, você tem que levar o Ministério Público, que é quem fiscaliza as atuações das polícias, você tem que levar a Defensoria Pública, que é aquela que defende os interesses de quem não tem recursos, e você tem que levar o juizado civil e criminal para dentro da comunidade. Levar só a polícia aumenta a letalidade tanto da comunidade quanto dos policiais? Aumenta não só a letalidade, aumenta o confronto e não cria a confiança suficiente naquela comunidade de que ela está sendo efetivamente abraçada pelo Estado e protegida pelo Estado. Que essas comunidades querem ser protegidas, fazer parte do Estado formal. E a única maneira que você tem de fazer isso é levando a estrutura formal
do Estado de segurança e justiça para dentro das comunidades. Eu acho que, na verdade, o que falta é continuidade dos bons projetos que já foram implementados. Por exemplo, nós tivemos os projetos das delegacias legais, que foram fundamentais para a renovação do sistema de investigação de polícia no nosso Estado. E o que aconteceu? Não deram continuidade. Você tinha delegacias de polícia que abrigavam 200, 300, 400 presos, né? E isso acabou quando nós constituímos as delegacias legais e criamos o sistema prisional em Bangu. O que aconteceu é que as pessoas deixaram de dar continuidade a esses projetos que são fundamentais. Você informatizou a polícia, você deu condições técnicas para que ela se tornasse uma polícia do século XXI. Mas as pessoas abandonam os projetos e não dão continuidade a eles. Então, eu acho que é fundamental você traçar uma estratégia, trazer todos aqueles que têm corresponsabilidade pelo sistema de segurança pública no país para fazer o confronto com a criminalidade violenta e armada, né, que pratica crimes hediondos, que submete comunidades como o tráfico e a milícia. O senhor está dizendo que, eu estou entendendo, não sei se eu estou entendendo corretamente, que quando projetos não continuam, é porque são projetos de governo, não são projetos de Estado. Na verdade, alguns projetos são de Estado, mas o governo que sucede não dá continuidade a ele porque não tem a marca desse novo administrador ou desse novo governante. E aí nós temos a interrupção daquilo que poderia vir a dar certo, daquilo que tem uma forma, tem um início, tem meio e tem um objetivo, que é diminuir a letalidade, diminuir a criminalidade e resgatar as comunidades para que as pessoas possam viver em paz. Então eu defendo uma força-tarefa, né? Onde você tem a polícia civil, a polícia militar, você tem o exército, a marinha, a aeronáutica, onde você tem a guarda municipal, onde você tem a agência brasileira de inteligência, onde você tem aquele estado formal, a Receita Federal, porque nós temos que saber quem está por trás do financiamento desse tráfico que ocorre nas comunidades. E aí, com esse grupo especial, você começa uma investigação especial para tirar de circulação o grande fornecedor e tirar de circulação as armas e os fuzis, né, desses traficantes violentamente armados que submetem as comunidades. Aí você tem um plano estruturado, integrado com todas as forças de segurança, combatendo efetivamente o crime. Doutor Itagiba, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os candidatos ao Senado que têm passado por aqui. Por que o senhor resolveu aceitar ser candidato ao Senado da República pelo seu partido, o Avante? Em primeiro lugar, quando estive na Câmara dos Deputados, eu apresentei projetos que eu julgo importantes para a segurança do cidadão de uma maneira geral. Dentre eles, um que eu acho que é fundamental, é aquele que promove a igualdade das pessoas, ou seja, acabar com o foro privilegiado, com o foro de prerrogativa de função. Todos têm que ser julgados pelos mesmos juízes. Não é porque o indivíduo está no poder que ele vai ser julgado pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal. Todos têm que estar submetidos ao mesmo juiz, porque todos nós somos iguais perante a lei. A outra coisa que eu acho que é fundamental é que, após a condenação em segundo grau criminal, o indivíduo tem que começar o cumprimento da pena. Porque os recursos para o STJ e o STF não se discute mais prova nem materialidade. Já está tudo ali provado. O que se discute é se houve uma violação de lei federal ou se houve uma violação constitucional. Mas o crime e o seu autor já está ali apurado. Então esse indivíduo vai recorrer? Recorra, mas que recorra preso. A outra coisa que eu acho que é fundamental nessa discussão é a questão da progressão de regime, ou seja, o indivíduo fica 1/6 da pena e volta para a rua rapidamente, ou seja, ele nem sentiu efetivamente a pena que ele deveria ter sofrido. Você imagina o seguinte, uma pessoa como a Glória Pérez, que teve uma filha brutalmente assassinada, né? Ter que conviver no dia a dia, andando na rua, com um assassino, o algoz da sua filha. Então, isso gera um sentimento de impunidade na sociedade, demonstra muitas vezes que o crime pode até compensar, quando na verdade nós temos que fazer diferente. Eu nunca estou preocupado com o bandido, acho que o bandido tem que sofrer as consequências da lei. Eu me preocupo com a vítima, com aquele que sofreu o ato violento e com as famílias dessas pessoas. Queria pedir licença ao senhor para o nosso primeiro intervalo, propor que já no segundo bloco possamos conversar sobre um assunto que eu converso com todos os candidatos, que é a representatividade
dos candidatos ao Senado. O estado do Rio, todos os estados brasileiros têm 3 senadores. Queria saber o que o senhor pensa da representação dos atuais senadores pelo estado do Rio. Estou conversando com o doutor Itagiba, candidato ao Senado da República. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, 60 na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, Itagiba. Doutor Itagiba, nós prometimos no bloco anterior falar da representação do Senado do nosso estado. Cada estado tem 3 senadores. Aqui no nosso Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Carlos Portinho e o senador Romário. Qual é a sua visão em relação à representação, essa representação tão importante no Senado da República? Como você falou muito bem, o Senado é a representação dos estados, então todos os estados estão em pé de igualdade. Cada estado da federação tem 3 senadores. Agora nós estaremos renovando 1/3 do Senado, ou seja, uma das vagas do Senado, no caso, a vaga do jogador de futebol Romário, que já jogou muito bem bola, mas é um pereba no Senado, né? Além disso, nós temos o senador Portinho, que é um rapaz muito preparado, muito competente, mas não teve o escrutínio popular, não teve o voto popular, porque ele era o suplente do senador Harold de Oliveira. E o terceiro é o filho do presidente da República, que é mais filho do presidente da República do que um senador representando o estado do Rio de Janeiro. Então eu quero ir para o Senado para levar a representação efetiva do nosso estado, para lutar por aquilo que é importante para o estado do Rio de Janeiro, que é importante para a nossa população. Eu quero ser o senador da população, não quero ser o senador nem do fulano, nem do beltrano. Agora, senador, eu queria lhe perguntar, quando a gente olha assim o estado de São Paulo, o maior estado brasileiro, e também tem somente 3 senadores, igual ao estado do Acre, igual aos outros estados cuja população muitas vezes é menor do que o nosso município de Belfor Roxo, que tem mais de 500 mil habitantes. Você acha que isso é uma forma que se usou para contemplar de forma universal, universalizando 3 para cada estado brasileiro, independente da sua população, ou estados com maior número populacional deveria ter uma quantidade maior de vagas no Senado? Não, eu acho que está perfeito. Isso é assim no mundo inteiro, onde você tem um sistema bicameral. Ou seja, o senador ele é representante do Estado. Ele não é o representante efetivo da população. Quem é o representante da população no dia a dia são os deputados. Por isso que São Paulo tem 70 deputados e o estado do Rio de Janeiro tem 46 deputados. Então essa representação proporcional, ela se dá na Câmara Federal. E no Senado há um pé de igualdade, porque todos representam um ente da federação e todos os entes da federação, em tese, são iguais perante os outros. Porque o Senado é a entidade revisora, é isso?
além de ser... o Senado pode propor leis também, mas ele também é uma casa revisora, né? É uma casa onde você precisa ter mais de 35 anos ou mais para ser senador. Para ser deputado, você não precisa ter 35 anos. Ou seja, para ser presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Tribunal Superior e senador, você precisa ter 35 anos ou mais. Ou seja, você tem que ter mais experiência, você tem que ser menos apaixonado na discussão das coisas. Você tem que fazer, como você colocou muito bem, a revisão daquilo que é proposto na Câmara. Além de outras coisas muito importantes. Quando você nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esse ministro nomeado pelo presidente da República, ele tem que passar pelo escrutínio do Senado. O Senado é que vai dizer se ele vai poder ser ou não ministro do Supremo ou de algum outro tribunal superior. Agências reguladoras, a mesma coisa. O presidente indica e o Senado aprova ou rejeita, né? A mesma coisa o presidente do Banco Central. Então eu acho que é muito importante a função do senador. Porque muitas vezes hoje nós não estamos satisfeitos com determinadas pessoas que estão em algumas agências, que estão em alguns tribunais superiores, é porque o Senado não fez o seu papel de verificar de fato se aquelas pessoas estavam comprometidas com o regime democrático, estavam comprometidas, né, com o melhor direito e estão lá colocadas e muitas vezes não devem vestir a toga que estão vestindo. Tem alguns, inclusive, que parece que estão usando a toga do Batman, ao invés de usar a toga da justiça, né, de dar o direito e a cidadania para todos aqueles que precisam do abrigo da justiça. Estão muito mais preocupados em serem inquisidores, em serem policiais, do que serem juízes. O assunto que o senhor levantou agora com relação aos tribunais superiores, me veio aqui à mente uma pergunta que gostaria de lhe fazer. O senhor não acha que esses membros dos tribunais superiores deveriam ter mandato? Eu acho que essa é uma boa discussão. Boa discussão por quê? Em primeiro lugar, os legítimos representantes do povo são aqueles que foram eleitos através do voto popular. Ou seja, o cargo de governador, o cargo de prefeito, o cargo de presidente da República e os membros dos poderes legislativos, seja municipal, estadual ou federal, Câmara e Senado, né? Os outros poderes, no meu entender, são poderes derivados. Porque, por exemplo, a nomeação de um ministro do Supremo ou do ministro do STJ é um ato que eu chamo de um ato complexo. Complexo porque o presidente indica e o Senado aprova ou rejeita. Então é importante você ter um Senado que efetivamente exerça a sua função de fiscalização, de ver se aquele indivíduo tem comprometimento com a democracia, né, e com o Estado de Direito. A outra coisa que eu acho que é fundamental nessa discussão, e muitas vezes passa ao largo, é que os procedimentos de impeachment que estão colocados tanto na Câmara quanto no Senado. O impeachment é um instrumento da cidadania contra o abuso de poder. Se é um instrumento da cidadania contra o abuso de poder, um presidente do Senado não tem o direito de ficar sentado em cima de pedidos de impeachment. Ele tem que dar prosseguimento a esses pedidos. Se o indivíduo vai ser condenado ou absolvido, é um problema que será decidido posteriormente, mas você não pode sentar em cima e evitar que os pedidos de impeachment tenham o seu prosseguimento dentro do parlamento. E eu vou para o Senado para discutir essa questão e para colocar o dedo nessa ferida. Os processos, os pedidos de impeachment têm que ser colocados em votação para que os senadores possam deliberar se o determinado indivíduo cometeu abusos, excessos na sua nobre função de julgador. E o mandato do ministro? O mandato de ministro eu acho que é uma solução que pode vir a solucionar esse problema, porque eles hoje têm uma vida vitalícia, né? Até os 75 anos eles permanecem... Ou por morte ou até os 75 ou anos? até os 75 anos. Talvez uma das formas que o Congresso possa utilizar para modificar essa realidade que hoje se apresenta é criar um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou conversando aqui com o doutor Itagiba, candidato ao Senado da República. Doutor Itagiba, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso segundo intervalo. Aqui, gente, o assunto está bacana, o assunto está bom, interessante. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita.
Chegou o Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o Dr. Itagiba, candidato ao Senado da República aqui pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Doutor Itagiba, a gente fala muito e ouço também muitos políticos falam de economia, falam de desenvolvimento urbano, falam disso, falam daquilo, mas poucos se comprometem com a educação. O senhor concorda que a educação no Brasil inteiro anda, a impressão que me dá é que vem andando para trás? E por quê? Eu acho que é um problema de fácil solução. Sim. O que falta é vontade política. Eu sou daqueles que admiro imensamente o professor Darcy Ribeiro, que criou junto com Leonel Brizola o sistema dos CIEPs. Né? Fundamental, porque a criança entra de manhã na escola, é alimentada com café da manhã, estuda na parte da manhã, almoça na escola, tem uma atividade cultural e esportiva na parte da tarde, janta e vai para casa. Com isso, nós estamos aumentando também a renda familiar, porque o pai e a mãe podem ir trabalhar sabendo que o seu filho está seguro dentro de uma escola e está aprendendo a poder se tornar um cidadão. Então, eu acho que é fundamental nós discutirmos a questão da educação. E eu quero, no Senado, fazer essa discussão, trazer os recursos para que a gente possa fazer esse tipo de investimento, que o melhor investimento que você pode fazer é nas próximas gerações. Eu sempre usei um slogan de campanha que dizia o seguinte: lugar de criança é na escola, lugar de bandido é na cadeia. Quanto mais criança na escola, menos bandidos você terá que botar na cadeia. Mas, doutor Itagiba, o senhor falou que lugar de bandido é na cadeia, mas cada vez a gente tem menos cadeia, né? O sistema prisional, nesses últimos governos aqui, acho que em todos os governos estaduais, não tem construído presídios, né? E os existentes estão aí com dificuldades, né? Alguns presídios foram construídos. O sistema de Bangu ampliou bastante, né, o número de detentos. Mas, infelizmente, o número de criminosos também cresceu muito. Então, é preciso fazer um investimento na ressocialização do preso. Primeiro, ele tem que ficar preso. Tem que ter uma pena condizente com o crime que praticou. Não tem que ter esse negócio de mamãezada de poder sair, né, depois de um sexto do cumprimento da pena. E, em segundo lugar, você tem que dar condições adequadas e dar possibilidade de que ele possa trabalhar dentro do sistema penitenciário e de que ele possa ali também estudar. Mas você não pode deixar de investir. Segurança pública é um investimento que a gente faz na qualidade de vida do cidadão. É importante a gente investir na polícia, remunerar melhor os policiais, preparar melhor os policiais e também criar novos presídios para abrigar o maior número de bandidos que serão presos em função da melhor qualificação da polícia. Mas isso precisa ter recursos volumosos do governo federal, o senhor concorda? Concordo, e o papel do senador é exatamente esse: correr atrás de recursos para o Estado, lutar pelo seu Estado no Senado Federal, para ter dinheiro para a educação, para ter dinheiro na saúde e para ter dinheiro na segurança pública. E, além do mais, fiscalizar para que não haja corrupção e roubalheira, que é o que tira o futuro dos nossos netos. A corrupção é aquele mal que vai fazer uma maldade a longo prazo, vai tirar o futuro dos nossos netos, porque os nossos filhos já estão, na verdade,
sem futuro pelas roubalheiras passadas que foram feitas pelos presidentes da República que por aí passaram. Alguns, inclusive, condenados, né, que tiveram depois uma benesse do Supremo Tribunal Federal para poder voltarem ao lugar do crime, né, para cometer novamente os crimes que já cometeram no passado. O senhor falou roubalheira e corrupção, né? Seguramente, nesse período de governo federal, foi o governo que mais mandou para o estado do Rio de Janeiro recursos para a saúde. Os recursos foram desviados nitidamente de maneira dolosa, impactando na saúde da nossa gente e proporcionando que muita gente perdesse a vida por falta de atuação do governo do estado, especialmente na Secretaria de Estado de Saúde, onde havia lá um coronel PM médico, né, Coronel Edmar, comandando todo o processo licitatório irregular e desviando recursos da saúde. Desgraçadamente, esse secretário continua solto. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que todo aquele que se envolve num esquema de corrupção deveria estar sofrendo as mesmas consequências do Sérgio Cabral. Devia estar recolhido e preso. Então nós temos que parar com essa questão de que tem recurso, mais um recurso, outro recurso, e o indivíduo não vai preso. Quando a gente começar a prender os corruptores e os corruptos, nós vamos ter um país melhor. E eu acho que nós estamos hoje, inclusive, dentro de um processo político onde se discute se nós vamos trazer os corruptos do passado de volta ao poder em nosso país. E nós precisamos confrontá-los, nós temos que enfrentá-los. Nós não podemos permitir que eles voltem ao local do crime para cometer, mais uma vez, o mesmo crime que cometeram contra a população do nosso país. Estou conversando aqui com Itagiba, candidato ao Senado da República. Rapidinho a gente volta, o assunto continua. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com Itagiba, candidato ao Senado da República. Itagiba, o desenvolvimento do Rio de Janeiro é falado por muitos políticos, mas, assim, a nível de Senado Federal, a gente vê pouca atuação. Aquelas emendas de bancada, para um assunto específico, onde o senhor enxerga um senador atuando em favor do desenvolvimento do nosso Estado? Em primeiro lugar, nós temos que voltar a rediscutir a questão dos royalties do petróleo que foram tomados do Estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, nós temos que criar condições ao desenvolvimento econômico e temos que também mexer, já que mexeram no nosso petróleo, nós temos que mexer também na questão do ICMS, da energia e do petróleo, que são destinados a outro estado da federação, que é São Paulo. Então nós temos que fazer um realinhamento, e o lugar para discutir esse realinhamento é justamente o Senado Federal. E é por isso que eu quero ir para lá, para lutar para que a gente possa ter melhores condições socioeconômicas para a nossa população, trazer recursos e modificar essa realidade que foi tão penosa
para o nosso Estado. Itagiba, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder me colocar as minhas ideias e os meus ideais. Você, eleitor, tem uma grande oportunidade de fazer uma renovação no nosso Senado. Não adianta ter um cara que jogou muito bem bola, mas no Senado é um pereba. Não adianta ter pessoas vinculadas àquilo que já passou, ou seja, à esquerda brasileira, ou seja, vinculados ao PT. Então é muito melhor você ter um candidato que seja autônomo, que não seja candidato nem de fulano nem de beltrano, mas que vá lá lutar por você, lutar no Congresso Nacional para aquilo que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Então, se você quer essa opção, eu estou me colocando e me apresentando a vocês, porque eu acho que eu posso fazer essa diferença, porque eu me preparei a vida inteira para exercer esse cargo através dos cargos pelos quais eu já passei. Então, o que nós estamos observando nessa disputa agora é se você quer o que é direito ou o que não é correto. Vocês se lembram de todas as corrupções que foram praticadas pelo PT no exercício do poder e pelos seus representantes. Então nós não podemos votar em pessoas que estão vinculadas a esse partido ou associadas a esse partido. Vamos deixar de olhar o país pelo retrovisor. O que já passou, já passou. O que nós temos que fazer é modificar o país para que nós tenhamos um país para todos os brasileiros, sem corrupção. E quem pode fazer isso é quem hoje está aqui para oferecer a vocês uma candidatura íntegra, honesta, para o Senado do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, Itagiba 700 para senador em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro e do nosso Estado. Obrigado, Itagiba, obrigado pelo prestígio da sua companhia. Uma curiosidade aqui no final, esse seu braço na tipóia, o que houve? Na verdade, eu sou um praticante antigo do jiu-jitsu, né? Sou faixa coral, né? E praticando nesse final de semana, numa queda, eu tive o rompimento dos ligamentos da clavícula. Então, estou aqui com o braço na tipóia, mas continuo na luta. Estamos aí na briga, com kimono e sem kimono. Vamos levar um faixa coral para o Senado Federal. Obrigado, Itagiba. Sucesso na sua caminhada. Viu? Muito obrigado. No programa de amanhã, no Fala Baixada de amanhã, você vai poder acompanhar com a gente uma entrevista com o candidato ao Senado, André Siciliano, candidato ao Senado pelo PT. O programa continua no YouTube, viu, gente? Não vai embora, não. Continua com a gente aqui no YouTube, mais 10 minutos de Itagiba. Você vai entender melhor o que pensa o candidato Itagiba, candidato ao Senado. Quero muito agradecer o prestígio da sua companhia. Você continua com a gente através do Fala Baixada Oficial no YouTube. Nós estamos aqui conversando com o Itagiba, candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. Doutor Itagiba, o Estado vem empobrecendo. Muitos falam dos recursos da SEDAI graças à privatização, tá? Que deu um fôlego maior. Mas o governo do Estado teve que assinar um regime de recuperação fiscal, postergando, empurrando para frente. Não houve perdão de dívida, houve prorrogação da dívida. Isso vai acabar caindo na conta de todos nós. O que um senador pode fazer para minimizar hoje o sofrimento da nossa gente, já pensando no amanhã? Em primeiro lugar, a venda da SEDAI, os recursos são finitos. Quando acabar os recursos da venda da SEDAI, acabou o dinheiro. Então, o que nós precisamos é reativar aquilo que a economia do nosso Estado pode gerar de emprego, né, e pode gerar de impostos para que o Estado possa se manter. Então, eu acho que nós temos aí que fazer um investimento, principalmente na indústria naval, por exemplo, que gera muito emprego e gera renda para o próprio Estado. A nossa grande preocupação é com emprego, é com renda, é dar possibilidade que as pessoas possam ter trabalho, possam manter as suas famílias e que permita ao Estado arrecadar para arcar com seus custos. E eu acho que esse é o papel que o senador pode fazer junto ao governo federal, defendendo investimentos em áreas estratégicas do nosso Estado, que vão gerar recurso, vão gerar emprego e vão gerar renda. Esse é o papel que o senador faz representando o Estado no Senado junto ao governo federal.
E esse é o papel que eu quero desenvolver, para poder justamente gerar, e volto e repito, emprego e renda. É isso que preocupa as famílias do nosso Estado. Todo mundo quer um trabalho digno, todo mundo quer ser bem remunerado, todo mundo quer ter condições de dar bom ensino de qualidade para os seus filhos. E só através de recursos infinitos, né, que são através de investimentos que são feitos na indústria, né, e no comércio, que geram impostos que vão gerar, por sua vez, recursos para que se pague melhor não só o funcionário público, mas para que se dê condições de maior investimento em saúde, educação e segurança pública. Eu estou lembrando aqui, agora recentemente, há poucos meses, a cidade de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense, recebeu uma representação do Ministério da Infraestrutura, levando lá técnicos, propondo que o porto de Itaguaí fosse ampliado, porque é um terminal de minério. Houve uma manifestação explícita do prefeito da cidade, Dr. Rubão, defendendo que não precisa de ampliação de porto de minério, coisa nenhuma, porque todo minério levado para o porto de Itaguaí não deixa nenhum centavo na cidade. O dinheiro, a exemplo do que aconteceu lá no passado com relação aos royalties do petróleo, os recursos já são recolhidos em Minas Gerais, onde o minério é exportado. Sai de lá de Minas Gerais. E aí faltou representação política, empenho político para barrar essa iniciativa, já que o então ministro da Infraestrutura é o atual candidato a governador de São Paulo, né? E não levam para São Paulo, querem deixar aqui em Itaguaí. Gerou uma grande revolta. Não era o caso da nossa representação política, da bancada federal, da bancada do Senado, se juntar e pelo menos ouvir as razões apresentadas lá pelo prefeito da cidade? Eu acho que é fundamental. E tem outras coisas que a gente muitas vezes se esquece. Por exemplo, você sabia que em Macaé há uma grande produção de soja em Macaé? E para fazer o escoamento dessa soja tem que ser mandado para o Porto de Santos, porque não há porto para fazer escoamento da soja produzida no nosso estado. Aqui, logo a ampliação do Porto de Itaguaí seria fundamental para o escoamento dos nossos produtos agrícolas aqui no Rio de Janeiro. Então, tem muitas iniciativas que estão vindo do interior. Você sabe, por exemplo, o interior de São Paulo é um interior pujante economicamente. E o nosso interior do estado do Rio de Janeiro e a nossa agricultura também pode ser pujante com os devidos investimentos. Então é importante você investir e dar condições de escoamento dessa safra e dessa produção. Dessa forma a gente começa a modificar essa realidade. E aí você tem que ter uma liderança no Senado que consiga fazer com que os senadores do estado, mais a bancada de deputados federais, abram uma interlocução com o governo federal para que as coisas aconteçam aqui como outros estados já fizeram no passado. Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, quando era senador pela Bahia, fazia e acontecia e os recursos iam para a Bahia. E é por isso que eu quero ser senador, para poder lutar por aquilo que o nosso estado precisa, para unir a nossa bancada em torno daqueles objetivos socioeconômicos que nós necessitamos no nosso estado do Rio de Janeiro. O caso também do Comperge, que foi um projeto que ficou abandonado, né? Ainda hoje não funciona, levando uma região gigantesca ali de Itaboraí, daquela região toda, ao abandono. Muitos investidores na área hoteleira que acreditaram no projeto e o projeto ficou paralisado em razão da Lava Jato, de tudo quanto aconteceu, mas que, na verdade, a nossa gente, o povo do estado do Rio, daquela região principalmente, foi penalizado, né? Não só daquela região do Comperj, mas também, por exemplo, o Macaé com a questão do petróleo, né? Nós temos que reativar os poços de petróleo da Bacia de Campos e Macaé, que de alguma forma estão abandonados, né? Que não se reaproveita aqueles que perderam sua capacidade produtiva, que se houver investimento aumentam novamente a capacidade produtiva. Então nós temos que olhar economicamente o Estado como um todo. Eu diria que talvez desde o senador Dornelles nós não temos alguém no Senado Federal que lute efetivamente pelo interior do nosso Estado. Está todo mundo sempre muito preocupado com a Baixada, com a capital, né? Mas se esquece
da riqueza que o nosso Estado tem no interior, da produção, da capacidade e da necessidade que nós temos de fazer o escoamento daquilo que nós produzimos, para que aquilo que a gente produz faça renda para o nosso Estado e para a nossa população. Senador, também queria fazer uma pergunta ao senhor com relação a nada disso, né? Nenhum avanço poderá acontecer se não houver uma preocupação na formação, sobretudo na formação tecnológica da nossa gente. Às vezes a gente vê aí muitas empresas comprando do exterior e trazendo técnicos, né, de várias partes do mundo para trabalhar nas nossas empresas brasileiras por falta de técnicos formados aqui. Tem que ter uma visão nesse sentido. Eu acho que essa visão é fundamental. Nós temos muita preocupação aqui com o ensino superior, né? E muitas vezes há profissões técnicas que remuneram muito melhor o bom profissional que não tem o diploma superior, mas tem o diploma técnico. E nós precisamos de desenvolvimento técnico-científico, nós precisamos criar coisas, produzir coisas. Nós temos aqui jovens que produzem uma coisa super interessante, que são os videogames, né? Que geram recursos e geram, né, demandas para a exportação desses produtos para o exterior. Então nós temos que investir em tecnologia e na formação de quadros técnicos capacitados para fazer a diferença na transformação do nosso Estado. Você sabe que as nossas escolas não preparam adequadamente o jovem para essa vida. E todo mundo está sempre preocupado, não só vou ter uma melhora na minha vida se eu tiver um curso universitário, um curso de faculdade. Quando muitas vezes, como eu disse, funções técnicas às vezes remuneram muito melhor do que um canudo de universidade. Queria conversar com o senhor também a respeito da saúde, né? Falamos de muita coisa nesse nosso programa, mas a gente observa, por exemplo, as filas imensas, né, no Sistema Único de Saúde, o SUS, que é seguramente o mais bem elaborado do mundo, dos melhores, reconhecidamente um dos melhores do mundo. Mas falta um olhar mais dedicado, mais carinhoso, mais detido para as necessidades fundamentais da nossa gente, que é a questão da saúde. Na verdade, o que nós temos é um sistema único de saúde, que no papel funciona muito bem. E em determinadas situações funciona extremamente bem. Mas no atendimento do dia a dia do cidadão, ele não funciona porque não tem os recursos necessários e os profissionais não são bem remunerados para fazerem um bom serviço no Sistema Único de Saúde. Então, a enfermagem precisa ser melhor paga, o servente precisa ser melhor pago, o médico precisa ser melhor pago, ou seja, você precisa criar condições para que as pessoas queiram ficar no serviço público e poder se dedicar ao serviço público e poder se dedicar ao outro. E dessa forma nós começaremos a melhorar. Não adianta ficar inaugurando um hospital novo, né? O importante é você criar as condições para que os hospitais existentes funcionem na sua plenitude, com profissionais bem preparados, bem remunerados, atendendo bem a população. Eu sempre digo o seguinte, eu sou um servidor público, sou delegado de Polícia Federal de carreira. A minha obrigação é servir bem a quem paga o meu salário. Quem paga o meu salário é você, é a população do Brasil, é a população do meu Estado. E é ela que tem o direito de cobrar de mim um melhor serviço. Senador, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Fala Baixada, viu? Sucesso na sua trajetória. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.